Brasil. É, óbvio. Ele é ídolo de vários craques que... Uma partida, ganhou a classificação, 600 miletas no bolso. Carlinhos, convenceu, Carlinhos? São mais. 600 mil, não? Não, mais 750 são. Mas é Pix. GV. Faz o Pix, CBF. Aí a gente entra numa discussão. Jogar bem e perder ou jogar mal e vencer? Se o Vasco não consegue essa classificação, geraria uma crise e vários problemas, inclusive para um clássico importante que é contra o Flamengo no fim de semana. Mas não pode jogar dessa forma. O Vasco deu 3 chutes no gol. É desesperador. Quem tava 21. Quem tava assistindo o jogo sofreu muito. Minha alma saiu do corpo eu vendo o jogo. Entendeu? E assim, jogando dessa forma, eu não sei como é que vai ser o clássico no final de semana. A Ferroviária, inclusive, foi prejudicado num gol mal anulado. E o Thiago ali no vídeo mostrando várias defesas. As jogadas concluídas da Ferroviária foram no gol, isso é importante frisar. E o Vasco teve dificuldade na bola aérea também. Então, assim, o Vasco jogou muito mal, mas venceu e isso pode dar uma tranquilidade. Dentro dessa discussão, Edu, jogar bem, perder, aquela coisa, né? Porque, assim, aí muita gente hoje na rádio, na Band News, né, no quadro que a gente faz de esporte lá, 10 para meio-dia, falou, mas é igual o Fluminense. Não acho. O Fluminense vem vencendo, não tá terrivelmente, não vem dando espetáculo, mas mostra evolução. Não sei se é o caso do time do Zé. Daí pra comparar o Vasco e o Fluminense. O Vasco, no início do campeonato, parecia mais organizado. O que aconteceu ontem? O problema de jogar mal, o termo jogar mal, ele não está ligado a atacar muito ou atacar pouco. O termo jogar mal é você ter uma proposta de jogo e conseguir exercê-la. Um time que toma 22 boladas, ele não exerceu nada. Ele não conseguiu nem atacar com 3 chances e nem defender com 22 boladas. Quando você não tem a posse para você manter o time longe do gol, é uma proposta que é válida, beleza. O caso do Vasco ontem não foi isso, cara. O Vasco não conseguia trocar meia dúzia de passes. Não conseguia. E muitas vezes, por falta do ímpeto do atleta, que o cara estava entre as linhas, era só dar o passe, mas o medo, a falta de confiança, fazia o cara voltar para trás, ir no goleiro, o goleiro quebrava. Ontem, se não é o lampejo do Nenê e do Raniel, que vive momentos muito bacanas... uma bola lá da lateral de costas, olha só. Exatamente. Costas, cara. Exatamente. E o goleiro do Vasco, que vem sendo o nome do Vasco mais de um jogo, ficou péssima a frase, mas vamos lá, em mais jogos, né, melhorando. O Vasco contra para ter perdido. O gol é mal anulado, é a prova, a falta que faz o VAR. A gente não pode ter um campeonato nacional do Brasil sem VAR. E eu vou falar mais, o lance deve estar o quê? Uns 30, 50 centímetros de diferença. Minimamente o VAR erra na parte interpretativa. O cara fala que sim, fala que não. Agora, um lance desse aí é lance de precisão, é lance de computador. Teria sido validado o gol da Ferroviária. 1-1 classificava o Vasco? Classificava. Só que esse gol da Ferroviária é logo após o gol do Vasco. 2 minutos depois. Então, quer dizer... O Vasco fez aos 23, foi aos 25. Isso. O jogo poderia ter sido outro. O Vasco ontem me assustou. Porque o Vasco nem trocar a pressão trocou. Porque acontece? Quando você tá recuado e você não consegue sair porque o time tá marcando pressão, cara, marcar pressão complica todo mundo. Qualquer time que tenha marcação-pressão no seu gogó é prejudicado. Você consegue sair uma vez ou outra. Mas você nem para trocar a pressão, para deixar o time da Ferroviária afastado, o Vasco conseguiu fazer. Foi uma atuação muito ruim. Eu ia te dar logo uma voadora, né? Você já preparou o terreno, não tem como mais te dar a voadora que eu queria. Porque o senhor senta nessa cadeira aí, esse banco laranjão bonito. E aí que o Flamengo, historicamente, é beneficiado. Não, são 2 assuntos. É que o Flamengo... Eu nunca falei que não tiveram erros a favor do Vasco. Cara, isso aqui não é... calma. Você falou 30 centímetros, 30 centímetros é teu pé. Presta atenção. O pé. Até porque o outro não é. Z21. Tá bem longe disso. Espada estandera. Presta atenção. Eu em nenhum momento falei que qualquer clube no mundo teve lance a seu favor. Esse é ridículo. Qualquer clube do mundo. Olha o Bandeirinha. O Bandeirinha tá na linha qualquer clube do mundo. E ele não vê esse lance. Tá o que é, produção? O quê? Olha lá, ele tá... Aí. Olha lá como ó. é que ele tá. Cara, na reta dele, meu irmão. Ele não viu. Qualquer clube do mundo tem lance a favor e contra. O que eu falei do Flamengo, e repito, quantas vezes você me solicitar, repetirei. Eu nem solicitei, você que tá falando. Porque você não vive sem o Flamengo. Sempre, na dúvida, sempre a favor do Flamengo. A única dúvida que fica é o seguinte, proposital ou por pressão. Isso aqui é o quê?
que o Vasco tinha que passar? Ou Isso é um porque isso erro. aqui, se ele falar que não viu, Isso isso é ele uma não pode falha ser humana. bandeira. Isso é um erro, Só falha isso é um humana. erro, isso é um Edu, erro. falha Ele não pode humana. ser bandeira, Edu. Não, detalhe, isso é um erro. Se tivesse VAR, se tivesse VAR um lance desse aí, Seria e revisto. anulasse o gol, mesmo assim, aí ia desconfiar. Isso aí é um erro humano. Se tivesse VAR, não teria sido pênalti aquela bola na mão do Canteiro Não, também? aí você tá jogando pra galera, Flá TV. Flá TV, vamos suportar. Você pode deixar eu indagar o meu comentarista? Se ele achar que sim, o senhor tá igual aquele pessoal, hein? Que não tolera a opinião dos outros. Você sabe me ofender. Eu fui a cara. passa a bola. Eu cortei pô. aqui na cara. Você sabe me ofender. Passa a bola, pode passar a bola pra ele. Já tá ali a bola com Claro ele. que não foi pênalti. Óbvio que não foi pênalti. Também achei que não. É interpretativo. Vem, meu meia, vem. Não dá moral pra ele não, Tô cara. dando moral, pô. Eu falei meu. Passa a bola aqui pra Cadê ele. meu? Passa a bola Agora boa. é sintomático quando o goleiro, Edu, você já falou aqui do E Thiago. você fez storyzinho sem camisa. Você, além da vista, tem que tratar porque você é cego, falar um negócio desse, como diz o Carlinhos, tá cego. Eu não acho que foi pênalti, Você não. foi só graça. O meu papel aqui Não, é não. fazer o cabaré pegar fogo. No dos stories também, sem camisa, por falar nisso, retoca isso ou tira sua Eu pele. tava querendo irritar a Bebel, eu fiz um storyzinho sem camisa assim, ela falou, tá se achando, né? Vai dormir na casa do Boris. Falei, dá uma segurada. Porque lá em casa tem gestão, meu irmão. Tem, isso Cada aí. quem manda Não, sou eu. tem. Quem Da manda é Bebel. ela. Bebel, é. É isso. Ô, Edu, quando o goleiro vira personagem principal em várias partidas, você trouxe isso, eu vou jogar pro Carlos. Carlos, é sintomático, porque o Thiago ontem ele fez 3, cara. Não. Uma, Ele duas, fez 3. várias Essas vezes. foram piadas. Cara, vai, Carlinhos, vai, que eu tô com raiva. Essa aí ele veio como um gato, Quer ver? igual o Tadeu Quando o Schmidt. goleiro é o destaque da partida, porque a coisa não foi boa. Quando o goleiro tem muito destaque, trabalhou muito, é porque as coisas não foram boas. E assim, o Vasco, como o Edu falou, não conseguia trocar passe. Isso é muito preocupante. E a forma organizada que a gente via aqui, ontem não aconteceu. O Vasco se desesperou, o Vasco perdeu a confiança. A Ferroviária amarrotou o Vasco. É isso Essa mesmo. é a verdade. Verdade. A Ferroviária amarrotou o Vasco. verdade. Se esse gol não fosse anulado, porque foi logo em seguida, 2 minutos. o jogo teria sido outro. E a Ferroviária poderia ter passado, tá? Não, o resultado poderia ser do outro, porque o jogo foi o mesmo, a Ferroviária em cima. A Ferroviária em cima e assim... O A1 podia mudar, né? O A1 podia dar uma força no Vasco, podia com dar, medo de perder. podia dar mais vida ao à Vasco, Ferroviária e assim, abalar ainda mais a confiança desses jogadores que estavam afetados. Ontem foi nítido de ver que é bem simples. Pro volante jogar, o zagueiro tem que dar essa bola. Pro meia jogar, o volante tem que dar essa bola. Os volantes não se apresentavam para buscar o jogo, para ver o jogo de frente e procurar o Nenê, procurar o Peck e achar esses atacantes. Ontem faltou O Vasco não teve um personalidade. contra-ataque no segundo tempo. Faltou personalidade. Não chutou o gol no E segundo a tempo. proposta do Vasco no segundo tempo foi essa. Ficar com a linha baixa e jogar no contra-ataque. Nem isso conseguiu. Ô, Edu, o que preocupa o torcedor vascaíno, eu tenho alguns amigos vascaínos, assim como o senhor, que é vascaíno, mas não meu amigo, ainda, senhor Traíra. Inclusive, você vai dar um minhacha no aniversário dele? Não, eu vou porque eu vou levar uma galera, eu tenho que fazer... Eu vou levar a maior galera. 21 Ainda passar de a maior março. Vai vergonha da faltar, vida quer dele. apostar comigo? Também acho que vai faltar. Ô, Edu, Quer apostar comigo Também ou vai não? faltar, também acho. volta aqui, por favor. Você Passa. imagina o que preocupa, os meus amigos vascaínos falando no nosso grupo ontem, se a Ferroviária faz 1-0, a gente não consegue ver o Vasco com força pra reagir, cara. Olha só, ontem eu vi o Zé, teve uma hora que a imagem pegou com o Zé, e o Zé falando, sai, tipo assim, sai de trás. Ele chamou o Nenê uma hora também pra conversar, pra tentar organizar. Eu não sei se foi, se jogaram bola, sabe o que eu tô falando. Eu não sei se foi do atleta, tipo assim, tá com medo de perder o jogo e recuou, ou se foi uma ordem do Zé. Eu custo a crer ter sido uma ordem do Zé. Custo a crer. Não foi, gente. Porque tava feio demais. Não foi. Sabe? E o Zé é bom nisso. Eu gosto muito do Zé. Acho que o Zé vai ter trabalho. Eu não esperava que o Vasco estivesse tão mal quanto ontem, contra o Fluminense. Mas o Zé foi realista na entrevista e falou assim, ó, a gente resolve em casa e tal. A gente fala depois sobre isso e tal, mas foi muito ruim ontem. Esse jogo de ontem, é óbvio que clássico é clássico. Mas se vai jogar assim contra o Flamengo, toma de 5, 6, tá? Ô, Edu, nem o Fluminense e Vasco, que o Fluminense com o time em reserva deitou e rolou no Vasco, foi tão discrepante. Não, o como Vasco ainda ontem. chegou lá no Fluminense. O Vasco deu mais tocado, o Marcos fez mais defesas isso. boas, Marcos Felipe. Ontem, se sou eu no gol da Ferroviária, dava no mesmo. Tava no mesmo. Não teve mais defesa do Não Salto. mudava nada, não mudava nada. Foi feio, foi muito feio. Agora, o Vasco tem que agradecer muito ao Raniel, que apesar de todos os problemas que teve de saúde no ano passado e de ordem pessoal antes,
O Vasco deu uma oportunidade, o Zé falou aqui pra gente sobre ele. E ele vem resolvendo, cara. Mais quinhentola, Carlitos. Mais quinhentola. Só OBS, o Zé mexeu mal ontem, não gostei não, tá? Qual mudança? O Zé tirou o Raniel, não era pra ter tirado. A não ser que os jogadores tenham pedido pra sair. A não ser isso. Aí não tem que falar. Ele tirou o Juninho, que era o único volante que tava arriscava. Bem no jogo, o Mini Carlos Alberto. Alguma coisa. Mini Carlos Alberto. Mini Carlos Alberto. Um touro, o moleque é um touro. Bom de bola. Eu não gostei da mexida dele ontem. Ele botou uma molecada, um moleque de 17 anos de idade, que é promessa do Vasco, que eu acho que não era jogo pra aquilo ali, tá? Eu acho que o Raniel, além de goleador, é um touro. Ele podia segurar essa bola. O Vasco ficou com só 2 magrinhos na frente. O Peck também não jogou bem. Não jogou bem o Peck. Não jogou bem. O Vasco jogando de bicão, você vai exigir o que do Peck? Que tem 1,12 m de altura e 15 quilos. Edu, eu tenho uma outra visão de quando o jogo tá ruim assim, você precisa ter um jogador que fala, me dá a bola aqui. O Juninho tá tentando fazer isso ontem. Eu vou resolver, Cara, eu vou tentar. Tava tentando. Moleque tentando mais sozinho. Tipo, é aquela conta que a gente fez. 2 não carregam 8. 3 não carregam 7. Nem 20 anos tem. Já vê, 3 não carregam 7. 7 carrega 3. Não dá pra ter 7 jogadores jogando mal e querer que o processo ande. Então, assim, o Vasco tem que acordar. Porque senão é o que o Edu falou. Pode tomar uma pancada grande no final de semana. E pancada feia. Que aí vai gerar uma crise Mas muito você acha grande que no uma clube. porrada do Flamengo, assim, amassando mesmo? Como foi contra o Fluminense? Mas acho que o Flamengo tem um peso maior. O Zé balança, Edu? Não, posso te falar? Não balança porque o Vasco deu um projeto pro Zé. É isso aí. Deu um Tô morando projeto. em qual país, Não, Carlos não, não, Alberto? não. O Zé não balança. O Luxemburgo fala Posso de falar? projeto tem 10 anos. Não. Outros treinadores vão balançar. O Zé não, porque ele tem a confiança da diretoria, ofereceram um projeto e, assim, projeto com início, meio e fim. Mas que não aqui é a gente que tem manda, mania. Carlos, é a Tudo bem, diretoria. mas ele. Se o Vasco hoje manda o Zé embora, vai cometer o maior erro da temporada. Mas quantas vezes a gente viu Vai isso acontecer? cometer- Olha o Anderson Moreira. Mas isso no Vasco não vai acontecer. Eu acho que é raro acontecer isso, Porque tá? o Vasco vai ter trabalho e, assim, o Zé vai ajustar as coisas. Talvez chegando alguns reforços também para melhorar Quando? essas opções. Com que Quando dinheiro? a gente não sabe. Quando a gente não Cara, sabe. essas derrotas- Mas, só concluindo, Edu, o Zé recebeu um projeto. O Zé não vai balançar. Também acho que não. Pode ficar. Isso eu cravo aqui pra Torcedor você. vascaíno pode cobrar o dono da bola se ele balançar. Pode ficar tranquilo, assuma a responsabilidade aqui que eu cravo que o Zé não balança. Em hora nenhuma da temporada. Ele não vai balançar. Vai ficar até dezembro. Ele ainda vai ajudar muito o clube, que eu tenho certeza disso. Ótimo. Amém. Que isso seja verdade. Essas derrotas, como a do Fluminense, essa vitória de ontem, da forma que foi, ela tem uma coisa positiva no momento da temporada, que é a urgência de reforços. Ela dá uma alarmada nisso. E como o Vasco está passando por um processo de investimento de fora, pode ser que acelere o processo para trazer alguém, sabe? Então, eu não acho que o Zé vai ser demitido, desculpa, acho que o Zé vai ter um tempo. O Vasco perdeu 10 seguidas na Série B. Aí não tem jeito. Aí é fora da curva. Isso. Mas ele falou depois do jogo o seguinte: vamos focar nos objetivos. O time passou na Copa do Brasil, Sim. está classificado para Guanabara, que há muito tempo não classifica. Acho que é 3 ou 4 anos que não classifica. Até porque se ele joga bem e perde, a gente aqui hoje ia estar falando. Era porrada. A boa parte da imprensa ia dar porrada nele. Vasco ficou fora das semifinais da Guanabara 2021, tá classificado. Sim. Tá classificado na Copa do Brasil. Então, Vascaíno, tá difícil, mas não tá desesperador. Fala, Zé. Nosso primeiro objetivo, que era a classificação entre os 4 no Carioca, foi alcançado e a gente agora parte para um segundo objetivo, que é avançar na Copa do Brasil. Sabemos que é difícil, nós queremos melhorar o rendimento do clube, do Vasco, nós queremos melhorar individualmente, mas eu vou te pedir desculpa, mas fazer comentários individuais eu prefiro fazer com o nosso grupo, até para a gente poder ver e analisar o vídeo e depois fazer uma análise um pouco mais abrangente do que foi o nosso jogo, coletivamente, também de jogadores individuais. Beleza, Zé. Ó, nossos meninos aqui, não tão meninos, um pouco meninos, menino, falaram de números de finalização. A gente preparou aqui uma arte para a gente ilustrar o tamanho do problema. Primeiro, Ferroviária, Série D de dado do Campeonato Brasileiro, Vasco Série B, gigante multicampeão. 62%, Vasco 38%. 21 finalizações contra 5. E aí, a das 21 acertou 6, que eu acho que o Thiago foi mais defesa Vou que te 6. falar. E uma do Ferroviária gol. Do Vasco gol, perdão. Uma do Vasco que foi gol,
Porque as outras não E foram, só. não foram relevantes. Não teve mais defesa do teve, Saulo. não Não teve. teve defesa do Então, Saulo. assim, Tenta lembrar aí. Cabelo olha- amarelo, olha de isso. azul. Não teve. Olha isso. Não menosprezando a Ferroviária, que é uma equipe que Não, vai o jogar- Vasco é muito maior que a Ferroviária. Exatamente. Tem que o cobrar Vasco do tem Vasco. uma história. Ele tem que ser cobrado. Ele não pode ter 38% contra 62%. Carlinhos, a Ó, diferença de A diferença é finalização, discrepante. É discrepante. Fora a finalização, que, por exemplo, aqueles lances que passam cruzando, passa perto. As É, bolas Aquele aéreas. bloqueio, ameaça, é. isso não entra aí. As bolas aéreas. Isso, às vezes, é muito mais perigoso do que uma finalização no gol. Por isso que é bacana interpretar os números. O Vasco não teve nem esse lance de perigo sem finalização no gol. Que muitas vezes acontece até mais perigoso que uma finalização longe. Alçar a bola na área. Sacou? Então, ontem o Anderson Conceição, por exemplo, o que tirou de bola, ele tava dando de cabeça até agora. O E o Galo. Quinteiro que saiu com cãibra. Porra, O Quinteiro sentiu Tomou cãibra. Neosaldino. O Quinteiro sentiu o cãibra. Vasco não chegou na O área. Quinteiro saiu com cãibra. O Quinteiro é um touro e tava com O câmera. Vasco não chegou na área. Finalizar ou não, dependendo do jogo, Faz parte da estratégia. Exatamente, por exemplo, o Flamengo e o Palmeiras teve um lance que o Bruno Henrique que o Everton tirou pra trás. Aquilo ali é chance clara de gol, independentemente se foi no gol ou não. O Vasco nem isso, o Vasco não foi na área da Ferroviária. Primeira impressão sobre o Quinteiro, zagueiro do Vasco que veio de Juventude. Eu achei que foi boa, porque Cortando, tem espaço e dá passe. Então, Ele quer tem dizer, espaço e acha outros volante, dois acha calcinha, você põe calcinha. O Quinteiro não é esse cara que vai pegar e levantar a cabeça. Ele é o cara que Exatamente. vai Não desarmar, adianta ganhar 750 mil reais. O Pix. Faz o Pix, CBF. Aí, 750 mil já dá pra pagar uma parcela do que a gente deve. Você sabe tudo. Ele fica desesperado.